O que fazer quando vizinhos barulhentos acabam com o sossego e a tranquilidade de outros moradores? Algumas vezes é preciso recorrer à justiça para resolver o problema. Patrícia é uma profissional liberal. A jornalista fez da própria casa o ambiente de trabalho. O local escolhido para morar era ideal, calmo e silencioso, até que a vizinha do andar de cima acabou com a tranquilidade de Patrícia. Às 7 da manhã, uns 30, 40 minutos caminhando pelo apartamento de salto alto. E eu fui conversar com ela para tentar, amigavelmente resolver o problema, mas ela não gostou. E na terceira tentativa de negociar essa situação, ela ficou mal-humorada comigo e falou que a partir de então não poderíamos mais resolver amigavelmente. A briga entre vizinhos tem histórias bem curiosas. Jogar sujeira assim na frente da casa, ver ratazana, cachorro arrastar lixo de fralda de vizinho para minha porta. O problema é com o cachorro, da vizinha que latia muito e era o dia inteiro latindo. E o da frente também, que latia demais, era um cachorrinho pequeno, que eu acho que ele não estava acostumado a ficar preso e deixava esse cachorrinho latir o dia inteiro. Esta síndica afirma que ruídos provocados pelos vizinhos têm limites e quando são extrapolados, cabe ao síndico alertar o morador. Nós ligamos para o morador e pedimos para ele moderar a altura do som. Mas no Rio de Janeiro, os barulhos provocados por um casal durante a relação sexual incomodaram o morador ao lado. Ele registrou o problema no livro de ocorrências do condomínio. O caso foi parar na justiça, mas para a surpresa do morador incomodado, foi ele que acabou sendo condenado a indenizar o casal. De acordo com o juiz, os termos usados na reclamação denegriram a imagem do casal. Ao descrever o comportamento íntimo de seus vizinhos, o morador fez uma comparação com prostíbulos e motéis de beira de estrada. Bom, e o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado Hugo Sarubi. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, o que pode ser feito legalmente com relação ao barulho dos vizinhos? Toda essa questão referente ao chamado direito de vizinhança tem a sua base legal no Código Civil, no Estatuto da Cidade e também nas normas técnicas que são produzidas pela ABNT. Por essa razão é que os vizinhos incomodados e que se sintam invadidos naquilo que nós chamamos de direitos básicos, que são a saúde, o sossego e a segurança, eles podem sim acessar a justiça, mas eu recomendaria que antes disso, antes de chegar às vias judiciais, que se pedisse, se tentasse a razoabilidade, a negociação, pedir interferência do síndico, ou até mesmo um terceiro, que consiga manter entre as duas partes supostamente em conflito que alcance algum tipo de solução mais rápida, O horário de silêncio, a lei do silêncio, ela está disciplinada na convenção dos condomínios ou cada condomínio pode ter um horário específico no seu regimento interno? Bem, a lei de silêncio, ela é aplicada a cada espécie de imóvel, Nós não podemos comparar, por exemplo, ou achar que existem as mesmas regras referente a esse tema entre imóveis de uso comercial e imóveis de uso doméstico. Isso também tem variação de acordo com o horário, pela manhã ou pela noite. Isso, de novo, tem sim uma previsão mais genérica no Código Civil. Esse Código Civil ele faz remissão ao Estatuto da Cidade, que também, por sua vez, faz remissão a normas municipais, ou aqui em Brasília, em normas distritais, sobre uso e ocupação do solo, da propriedade. E tudo isso é complementado por normas técnicas da ABNT. Ocorre que os condomínios, eles podem também, nas suas respectivas convenções, melhor disciplinar, melhor detalhar, melhor explicar como é que esse tipo de essas situações elas podem ser regulamentadas especificamente. Por exemplo, é fato que em finais de semana é mais comum a utilização, por exemplo, do salão de festas de um prédio do que durante dias de semana. Da mesma maneira, um vizinho que mora no primeiro andar, próximo do salão de festas de um prédio onde existem muitas crianças, ele tem que entender que naquele local
a ocorrência de festas e, consequentemente, do barulho normal, né, de uma festa infantil, com brinquedo, música, criançada correndo, isso é muito mais comum e para ele vai ser muito mais perceptível do que para o morador do sexto andar, por exemplo. E o que tem que ser levado mais em consideração? A lei do silêncio ou o regimento interno do condomínio? Bem, sempre a lei em primeiro lugar, né? O condomínio, o regimento interno ou a convenção condominial vem para regulamentar, melhor disciplinar e talvez detalhar melhor o que a lei, todas essas normas que eu citei, determinam. Tá certo. E agora vamos responder a uma pergunta feita à nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. Cleuber, sou técnica de enfermagem. Eu gostaria de saber se o barulho de uma obra for perto de minha casa, se eu posso reclamar? Não só de obra, mas de bar ou restaurante próximo da minha casa. Onde que eu posso reclamar? Pode reclamar sim, aliás, eu acho que deve reclamar. As normas são fiscalizadas, o cumprimento dessas normas, né? Ele é fiscalizado pelos órgãos administrativos da administração. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos a agência de fiscalização, né? Cabe a ela não só ver se aquele estabelecimento tem um alvará para funcionar daquela maneira, naquele horário, e se o funcionamento, ainda que ocorrido dentro de um horário regulamentar, ele está de acordo com esses níveis de ruído. Uhum. Tá certo. E agora, com relação ao carro de som? Carro de som no domingo de manhã, pode? Pois é, o carro de som é engraçado porque aí nós não estamos mais falando de um bem imóvel, sim de um bem imóvel que circula, né, pela vizinhança. E às vezes incomoda bastante. Demais, né? Às vezes sem a menor noção de razoabilidade daquilo que se diz, não só no volume, como às vezes até mesmo no conteúdo do que está sendo divulgado, né? Sem dúvida, também é passível de controle, sim, pela autoridade pública. E onde que eu posso reclamar? Aqui no Distrito Federal também, na agência de fiscalização, e também nós não podemos nos esquecer que a autoridade policial, muitas vezes, ela também pode ser acionada, né? Porque aí está havendo um ilícito administrativo, mas também há normas de ordem criminal que punem pessoas que assim se comportam. Tá certo. E agora temos mais uma dúvida de uma telespectadora. Vamos ouvir. Eu sou Gilberto de Oliveira, técnico em eletrônica. Eu queria saber se existe uma lei que controla o barulho em residência. Então, vamos responder a dúvida desse telespectador. Há uma lei que controla o barulho em residência? Eu imagino que em casas é comum ter mais barulho. Muitas obras estão sempre dando festas. Qual é o segredo? É convidar o vizinho para a festa para evitar problema? Pois é. De novo, né, a gente tem que ver o caso específico, né? Um condomínio, ele é um imóvel que é constituído em torno de uma convenção, de um acordo entre várias pessoas que ali coabitam e que precisam chegar a um acordo. Eles precisam conviver pacificamente. É uma situação diferente de casas, né, que se encontram imóveis isolados, individualizados. De qualquer forma, mesmo em casa, onde não há uma convenção de condomínio para se basear, né, e para se reclamar, essa pessoa também tem aquelas outras normas que eu mencionei, que são as normas técnicas, que são produzidas pela ABNT, o Estatuto da Cidade e o Código Civil. E essas normas técnicas disciplinam, de acordo com o horário, de acordo com o ambiente, limites, né, do volume em decibéis, né, dentro de casa, fora de casa, com janela aberta, com janela fechada, pela manhã, pela noite. Tudo isso vai servir de base para que as pessoas, lógico, se valendo de uma opinião técnica, né, consigam ver se realmente aquele barulho está agredindo o direito do outro. O condomínio, ele pode punir o morador barulhento? Pode sim. De que forma? A convenção, ela pode trazer, dentro das suas regras, uma previsão de penalidade, né? No caso aí seria multa, é a mais comum de todas, né? Passando também pela advertência, no sentido de desestimular, né, que os moradores, que os condôminos, eles passem a se comportar de uma maneira frequente dessa forma, incomodar os seus vizinhos. E também, se isso não for suficiente, se simplesmente pelo bolso e pelas multas do condomínio, aquela pessoa que agride, né, os seus companheiros, né, digamos assim, ela não se sentir levada a parar com esse tipo de prática, aí, infelizmente, teremos que mover o Poder Judiciário. Né, é o caso de chamar a polícia? Sim, chama-se a polícia, porque há sim
um ilícito não só administrativo, como também de ordem criminal, né? E que fatalmente, após um inquérito policial, pode vir a conduzir o caso à justiça. O que nós, sinceramente, não recomendamos, né? Porque é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, pode ser solucionada com um diálogo, com um bom senso, né? Entre pessoas civilizadas. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Juraci, sou professora. Se meu vizinho fizer barulho durante o dia, eu posso reclamar? Pois é, até mesmo durante o dia, mesmo tendo uma regrinha lá, a lei do silêncio, é preciso ter bom senso com o nível de barulho a ser produzido, né? Existem limites também para o dia. Não é porque não estamos num período noturno que qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de barulho da maneira que quiser, né? Imagine que em casas, em apartamentos, existem pessoas adoentadas, crianças recém-nascidas, pessoas estudando, e não é pelo fato de não estar à noite que o vizinho pode fazer o que pode ter uma banda de rock em casa, pode ter uma banda de rock, pode usar o aparelho de som no volume que acha que é o adequado para ele, né? Sem lembrar que existe um vizinho que também estará fatalmente escutando, mesmo sem querer, e é por isso que não é pelo fato disso estar acontecendo durante o dia que a liberdade é plena. Né? Eu repito, a regrinha básica do direito de vizinhança, saúde, sossego e segurança. Agora, se com o tempo os moradores perceberem que o barulho é por conta da má qualidade do isolamento acústico do prédio, o que pode ser feito? Eles podem exigir que o condomínio, a construtora, modifique essas estruturas? Pois é, isso é um tema muito interessante, uma pergunta que nos remete à questão do que está escrito no memorial de incorporação do edifício. Lembro que em toda unidade imobiliária, a construtora ela tem que descrever exatamente como é que aquilo vai ser construído, inclusive mencionando a qualidade do material utilizado. E me parece mais do que natural que haja uma expectativa por parte de quem compra um apartamento, por exemplo, que ele seja minimamente protegido de ruídos externos. Então, se ficar comprovado que aquele material que foi utilizado pela construtora não é capaz de garantir o mínimo, que é a proteção do som, né? Som esse emitido dentro daqueles limites normais, eu acredito que sim, que as pessoas elas têm sim o direito de arguir vício, né? Há um vício na construção. E até mesmo exigir que o condomínio arque com essa despesa, né? E exigir, eu diria mais do que a própria construtora, né? Que ela repare aquele vício que houve, né? Na construção daquele bem. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.